As inverdades e mentiras da nossa história são, elas próprias, uma história sem fim que se estende até tempos bem mais recentes. Quem o diz é o jornalista Rui Cardoso, que em Conta-me Como Não Foi, analisa mitos e mentiras da história de Portugal. É uma conversa histórica porque é hoje, dia 22/2/2022, que estamos a gravar isto, que sai este livro em que o Rui analisa à lupa 22 figuras e acontecimentos da nossa história para os desconstruir. Não é só uma coincidência, é uma sorte de ter-te cá. Rui, bem-ajas por ter aceitado este nosso convite. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado. Tu, é engraçado, tu és neto, vou começar já por aqui, és neto de um ferroviário e sempre gostaste muito de comboios, o que é muito giro. Tu ainda tens na memória aquelas idas com os teus pais do entroncamento até Tomar e do Tomar até entroncamento. Ainda em comboio a vapor, porque a linha do Norte foi eletrificada em 64 e eu ainda me lembro de ir pelo menos do entroncamento até Tomar, numas carruagens infernais de madeira, puxadas por uma locomotiva a vapor que nunca mais lá chegava, mas pronto, mas era divertido. E por causa disso também, já agora, mostra aqui este livro das edições Afrontamento, chamado Pelas Linhas da Nostalgia, Passeios a Pé pelas Linhas Férreas Abandonadas. É um livro que tu fizeste com a Mafalda César Machado. É verdade. Um livro incrível, porque estas, desde as linhas de Via Estreita do Douro e do Voga até aos raios da antiga Estrela de Évora, portanto, aqui estão vias, muitas delas, algumas com carris, outras já sem carris, que foram de linhas que foram sendo desativadas e que hoje em dia constituem belíssimos, aqui está com tudo, com os mapas, com as explicações, passeios pedestres e não só, de bicicleta. Na altura que nós fizemos o livro, alguns desses passeios eram um bocado mais aventurosos, porque havia sítios mesmo que era mato, que tivemos que desobstruir o caminho à catanada. Eu lembro que na linha do Tâmega, a certa altura pus um pé em falso, quer dizer, comecei a cair por lá de uma bolsa, e se de facto não é uma falda deitar-me a mão, tenho a impressão que ainda hoje eu deveria estar a rebolar pelo monte abaixo, que aquilo não tinha fundo nem saída. O que é que tu achas deste recente desinvestimento na ferrovia? Agora o Governo diz que vai pôr uns milhões e vai melhorar muito, mas o regresso do comboio como principal meio de transporte é uma das principais medidas da União Europeia, portanto, por todas as razões e mais alguma, o ambiente, por exemplo. E que já não seria pouco, claro. Claro. Aliás, eu diria, se nós olharmos, eu não tinha conversado com um amigo meu sobre isto, mas quer dizer, a democracia, o regresso de Portugal à democracia, digamos, ao concerto das nações europeias com o 25 de Abril é de facto uma coisa extraordinária. Uhum. Há, apesar de tudo, dois sítios onde o pós-25 de Abril falha rotundamente. E esses dois falhanços são, a eliminação do ensino profissional, ao qual agora se está a tentar voltar, porque, quer dizer, um país para se desenvolver precisa de contabilistas, de soldadores, claro de carpinteiros e devidamente preparados, e de facto com o ensino profissional preparava-os. Claro que havia aquela ideia de que uns vão para o liceu que são elite, os outros vão para o ensino profissional que são... não conseguiam ir para lá, não chegavam lá. Mas a verdade é que, abstraindo desse facto, que era apesar de tudo verdade, mas eliminar o ensino profissional que formava profissionais altamente qualificados foi seguramente um disparate. E o segundo disparate foi, de facto, o desinvestimento na ferrovia em benefício da autoestrada. As autoestradas são importantes, mas não resolvem tudo. Exatamente. Tu, entretanto, licenciaste no técnico, uma grande escola. Há uns bons anos. Exatamente. Mas depois enverdaste pelo jornalismo. Porquê este apelo pelo jornalismo? Quando eras engenheiro eletrotécnico, quer dizer... Era, mas também temos que ver um bocadinho a situação que era. Em 77 não era evidente foi quando eu me licenciei, em maio, não era evidente um tipo licenciado em engenharia, talvez em engenharia civil houvesse mais saídas, mas eu era de eletrotecnia, não havia assim umas saídas por aí além, não havia nomeadamente na CP, onde eu ainda tentei um estágio, uma coisa qualquer, mas não tive sorte nenhuma. Muitos de nós demos aulas naquela altura, com professores provisórios, no secundário, no preparatório e tal. E de repente apareceu esta possibilidade de começar a escrever para o Diário Popular, com o João Garcia, que tinha exatamente a mesma formação que eu, e pronto, acabei por enverdar por aí. Calhou, num certo sentido. Eu por acaso, o técnico foi uma escola por onde eu passei também, concretamente na Engenharia Civil, mas apesar de ser jornalista, acho que me ajudou imenso e dá uma cabeça muito boa. Sentes também que ainda bem que passaste por um curso de engenharia? Sem qualquer espécie de dúvida. Por um lado, ajudou-me mais tarde na minha carreira profissional como jornalista,
porque conseguia abordar temas ligados à ciência e à tecnologia com mais facilidade que outras pessoas. Quer dizer, apesar de tudo, tinha uma ideia do que era um integral, do que era uma equação diferencial, por aí fora e tal. E, por outro lado, também, de facto, aquele curso ajuda-nos a formatar a cabeça, a pensar, a ser sintéticos e tal. Portanto, nesse aspecto, sim. Ajudou. E depois ainda há um terceiro aspecto que é muito importante, que é, de facto, o técnico foi, antes do 25 de Abril, além de ser uma escola que formava engenheiros, que era a sua missão primária, mas secundária e acessoriamente foi uma escola de virtudes cívicas, de facto desempenhou um papel importantíssimo na resistência à ditadura. Exatamente. Entraste então no Diário Popular, começaste por aí, estiveste lá 11 anos, passaste pela revista Face, pelo Independente. Sem dúvida. E foi desde 89, portanto mais de 30 anos, que o Expresso realmente marcou a maior parte da tua carreira. Chegaste a ser editor de Política Internacional, editor da revista do Expresso, e depois foste responsável por aquela coisa importantíssima que foram os guias, os vários guias, os guias de Portugal, os guias das cidades, o guia do melhor de Portugal, o guia das mais tarde, o guia das mais belas viagens de comboio. Lá está, os comboios voltaram, tinha que ser. Tinha mesmo essa paixão. E depois foste também diretor da revista Correia Internacional. Reformaste em 18, continuas a colaborar com o Expresso, com a SIC Notícias de vez em quando? Claro que sim. Ainda daqui a bocadinho lá vou, em bom rigor, por causa da Ucrânia. Pronto. E faz sentido agora. E é engraçado porque dentro a propósito deste livro do Conta-me Como Não Foi, Mitos e Mentiras da História de Portugal, uma das, ia perguntar sobre a pesquisa que fizeste, mas uma das cursos que tu fizeste entre 2009 e 2012 foram estes cursos livres de História Militar na Faculdade de Letras. Foram engraçadíssimos, ajudou-me. Há imensas fontes. E conheci pessoas interessantíssimas. Pedro Barbosa, que aliás me ajudou na revisão histórica do livro, José Varandas, Sanches Baena, por aí fora, toda uma série de gente que de facto olhavam para a história às vezes de outra maneira. Quer dizer, eu lembro-me de ouvir numa dessas sessões, aquilo era história militar, mas no fundo era história, não é? História antiga, às vezes vinha até à atualidade. Até ouvi o Coronel Matos Gomes a falar também sobre a Operação Nogorda e tal. Aquilo que muitíssima gente por lá passou. E de facto lembro-me de uma, eu essa nunca esqueci, que tem imensa graça, que era... porque é que o Dom Afonso Henriques ganhou a Batalha de São Mamede à nobreza galega? E então o conferencista, já não lembro exatamente qual era, mas contava com muita graça que os afonsinos, como bons portugueses, ou naquele caso pré-portugueses, chegaram atrasados à Batalha de São Mamede. E, portanto, o primeiro corpo de tropas que enfrenta os galegos leva, de facto, um arraial de tareia, estão quase a ser aniquilados, mas empataram os galegos o tempo suficiente para que, atrasados como convém, a hoste do Afonso Henriques, do príncipe Afonso, chegasse à portuguesa. Exato. E pronto. Já estavam cansados os outros? Os outros, entretanto, já se tinham cansado, desgastado e tal, e, portanto, aquilo virou para o outro lado e a história foi o que foi. Muito bem. Tu continuas então a colaborar com o Expresso e com a SIC Notícias, não é? Falei deste curso, foste premiado, entretanto, pelo Clube dos Jornalistas do Porto e dedicaste também aos livros, tens uma série de livros ligados, portanto, a viagens, já vimos viagens, turismo, ambiente e história. A começar talvez por aquele que a Expo 98 te encomendou, sobre Bruxelas. Sobre Bruxelas, foi, em bom rigor, foi o primeiro livro que eu escrevi. Estamos a falar em 1998, estamos a falar daquela exposição, era um livro sobre as exposições universais, aquela onde se criou, aliás, o Atómio, construiu-se o Atómio por causa desta. Não, eu lembrava-me disso. Ex-libris. Havia em casa desse meu avô, que era ferroviário e, portanto, tinha alguma facilidade de deslocação, no fundo tinha bilhetes à borla para a Europa toda. Bom. E, portanto, o meu avô Joaquim e a minha avó Rita foram, efetivamente, à Exposição Universal de 58, eu tinha 5 aninhos naquela altura, e trouxeram uma coisa extraordinária, que era uma bola, daquelas bolas transparentes, em vidro, com... o atómio lá dentro e depois com umas partículazinhas brancas nós virávamos aquilo ao contrário e nevava em cima do atómio, que era uma coisa. E nada é lá à procura disso depois no espólio dos meus avós, mas já não consegui descobrir os restos do atómio. Tinha deixado de nevar. Portugal, palco do futebol europeu 2004, quando foi uma edição da INAPA, claro. Também, de boa memória, esta editora de livros importantes do património, tão bons, que, por ocasião do Campeonato Europeu de Futebol, mas onde tu já tens este bichinho de informação geral de cada região, a história, a geografia, as rotas turísticas, as festas, as tradições, os restaurantes, os hotéis, já tinhas isto. Eu tenho aqui depois, por acaso, trouxe este 20 passeios por Portugal, passo a passo, 20 passeios por Portugal, também que fizeste com o Abel Melo e Sousa. Que é aqui, és um grande apologista das caminhadas. Aqui é, sem dúvida, dê sossego à TV, ao carro e ao telemóvel. Venha daí descobrir Portugal.
de outra forma. E aqui recomendas passeios fabulosos, desde a Miserela e Pitões das Júnias. A Ponta Miserela. Não, o que é extraordinário é que eu estive em Pitões das Júnias este fim de semana com a minha filha. Foi exatamente lá no passadiço que dá acesso à cascata que dei cabo de um joelho. Ainda estou para aqui um bocadinho ao pé. Com dores, exato. Uma zona linda lá ao pé de Ponte Alegre, é uma coisa fabulosa, muito extraordinária. Nós ainda temos uns recantos do nosso país que são assim, e tu conheces, de palmo a palmo, que são realmente maravilhosos. Depois tens uma novíssima cartilha ilustrada que fizeste com o Pedro Monteiro e o Rodrigo Monteiro, uma coisa a brincar um bocadinho com a cartilha de João de Deus. Turismo Científico em Portugal é outro livro, olha, Rui, que eu, aliás, comprei para os meus filhos, para poder levá-los a tudo o que era sítios com centros de ciência viva, ou além do Oceanário, museus ferroviários, muitos outros museus por aí há. Nomeadamente há um museu, claro, e há um museu em Lisboa que eu de facto recomendo a toda a gente, nomeadamente quem tenha miúdos, que é de facto o Museu Geológico, ali ao pé do Tribunal Constitucional. Da Academia das Ciências. Na Rua da Academia das Ciências, que é uma coisa fabulosa. Fantástica. Aliás, o irmão morreu recentemente, o diretor era irmão da Margarida... O Miguel Magalhães Ramalho, um grande geólogo e um grande diretor desse Exatamente. Museu. E este livro é um roteiro chamado O Turismo Científico em Portugal, uma edição Assírio e Alvim. Eu espero que ainda esteja aqui com uma fotografia aqui do Pavilhão do Conhecimento e que pelo país todo tem as coisas para levar os miúdos e para descobrir, e não só, que nós podemos encontrar com uma explicação suficiente para a gente perceber que há sítios que eu não fazia ideia e que se podem visitar. Muito uma boa edição, uma belíssima ideia. Além deste, também tens já mostrei, pelas linhas da nostalgia, estes passeios a pé pelas vias férreas abandonadas, e depois este maravilhoso que saiu na By the Book, Atalhos de Portugal. Uma coisa incrível, este livro, desta editora que eu gosto muito, a By the Book, tenho um carinho especial pelos livros deles, com estes itinerários secundários, portanto, viagens de carro hoje, em que há autoestradas por todo o lado, são cada vez mais raras, estas viagens ao pormenor, e aqui é o que ensina a fazer. Saia das estradas principais e vá com itinerários alternativos descobrir coisas que não faz ideia. Passar em sítios que as pessoas já nem se lembram que esses sítios existiam. Não, é verdade. Eu lembro uma vez de ter falado por propósito de uma coisa que estava a fazer para o Expresso, com um oficial da Brigada de Trânsito, e ele dizia-me que tinha assistido a uma coisa extraordinária, que havia uma obstrução qualquer, julgo que na estrada do Algarve para Lisboa, era preciso fazer um caminho alternativo que os próprios soldados da guarda explicavam qual era, e as pessoas não saíam de onde estavam, preferiam estar ali uma data de horas à espera que a estrada ou a autoestrada reabrisse, porque tinham medo, não se atreviam, não conheciam, exatamente. A resposta é não conhecemos, ainda nos perdemos e tal, portanto é... Incrível. Exaltar as viagens de carro como um fim em si mesmo é um romantismo provocador e em desuso. Escreve aqui o Rui Cardoso neste livro, e realmente é verdade, porque eu lembro-me quando ia muitas vezes passear com os nossos guias, que eram os guias que tu fizeste, ou com os tesouros artísticos, ou com o Guia de Portugal, até o da Gulbenkian, íamos passear, íamos à procura, íamos explorar, e era maravilhoso parar nas aldeias e descobrir igrejinhas ou pelourinhos ou coisas muito esquecidas, e que as autoestradas modernas já é um fim em si, é chegar ao destino e acabou. É chegar rapidamente, e depois, chegando rapidamente ao destino, é que podemos passear um bocado, mas de facto há aqui se quisermos, um regresso às origens, porque o primeiro roadbook, a primeira road novel portuguesa é efetivamente a beira num relâmpago, do Teixeira de Pascoais, que de facto que descreve a que ponto é diferente o mundo visto através das janelas do automóvel. Estas, no final deste livro, tem um inventário das grandes vias por onde se circula gratuitamente. Certo. Se calhar algumas já não são, algumas já são scouts. Não, as scouts apareceram posteriormente. Eu, aliás, depois escrevi uma espécie de uma continuação desse livro, que se chama Pare, Scoot e Olhe, que eram exatamente itinerários alternativos, permitindo ou contornar completamente as autoestradas com pórticos, ou fazer um compromisso entre pagar o mínimo possível nos pórticos e pagar o mínimo possível e, portanto, e assegurar isso com níveis, digamos, de rapidez toleráveis para a viagem. Muito bem. Em 2010 editaste As Palavras que Nos Beijam. Isto é ficção? Não, isso não é meu. Esse livro não, este não é teu? Esse livro não é meu. Ok. Foi As Invasões Francesas, então o teu com os 200 anos? Sim, os 200 anos, mitos, histórias e protagonistas. Invasões Francesas, 200 anos, mitos, 200 mitos, 200 anos, 200 mitos, 200 histórias e 200 protagonistas. Esta edição assim da imprensa nacional, Casa da Moeda. Tal e qual. Incrível. Sobre esta terceira invasão francesa, no fundo. Cá temos depois o Pare, Scoot e Olhe, portanto, Descubra Como Pagar Menos e Viajar Tranquilo, saída em 2013, da edição da Life Cooler. E depois, Tudo pelo Poder, em 2016, da matéria-prima, aí... Aqui já entramos um bocadinho também
neste de alguma tema, maneira não é? parecido com este livro, mas ele explorava três vertentes. Era, portanto, as grandes traições, conspirações e vinganças da história de Portugal. Fossem elas mitificadas ou não. Agora neste vou mesmo direito aos mitos. Tu é curioso porque diz nesse, os livros feitos por historiadores como Mariano Pimentel são como andar do Rolls Royce. O meu é mais como um tuk-tuk da história, porque foi menos longe, com uma visão da história mais descontraída, contudo, tentando que fosse com rigor e factual. É muito engraçado porque tem estas alianças improváveis. Por exemplo, nesse livro contas a história do Geraldo Sem Pavor, Sim. que lutou do nosso lado e lutou do lado oposto. Por exemplo, do lado dos mouros também, claro. Com claro. o Califa de Sevilha, se não me engano. Sem qualquer espécie de dúvida. Aliás, como umas dezenas de anos antes, o Rodrigo Dias Vivar, ou seja, o Cid, o campeador, tinha feito exatamente o mesmo. E, aliás, há um romance notável do Pérez Reverte chamado Sidi, que é exatamente e que apanha muito bem esse ambiente, aquele de facto havia. E é uma coisa que eu também, neste livro, a cá por lá ir, inspirado por aquilo que aprendi nos tais cursos livres de História Militar, que é a luta entre cristãos e mouros na Península, como aliás na mesma época entre cristãos e mouros na Palestina, não é de maneira nenhuma uma coisa, dois blocos antagónicos, absolutamente graníticos, sem fissuras, que se enfrentam. Não, aquilo é uma luta multipolar, em que é uma luta de todos contra todos, em que os amigos de hoje podem ser os inimigos da amanhã, para voltarem a ser aliados depois da manhã, e isso tem de facto imensa graça, e lá está, o romance do Pérez Reverte aborda isso muitíssimo bem. Grande escritor que eu gosto muito também. É curioso, estás a falar disso, porque eu já não sei se foi neste, se foi neste estávamos a falar agora, no Tudo pelo Poder, tu falas um bocadinho que a reconquista não, o avanço muçulmano no ano 611 pela Península não foi tão eles avançaram por Gibraltar e vieram por aí fora, não foi muito difícil para eles, porque já havia, tu falas nas heresias que já havia, era mais fácil seguir a religião deles do que a nossa. Esse é o ponto, eu lembro-me de conversar isso, e conto aliás aí no livro uma conversa com o Cláudio Torres, com o arqueólogo, e ele dizia-me, não, é preciso perceber que em larga medida o Islão nessa altura, portanto no século IX, no século X, nem sempre é imposto na ponta da espada, porque para agentes do povo, para os pescadores, para os carpinteiros, para os comerciantes, os preceitos do Islão eram simples e eram relativamente claros, que era rezar não sei quantas vezes por dia, tentar ir a Meca, essa coisa toda e tal, a caridade, ao passo que a religião cristã naquela latina, altura era uma coisa tremenda. O Papa em Roma e os dogmas. Roma, e os dogmas, e a Santíssima Trindade, e a natureza de Cristo é humana, é divina, é as duas ao mesmo tempo. Aquilo para as pessoas, para as pessoas do povo, aquilo era uma confusão, era preciso um curso de teologia que obviamente as pessoas não tinham. Não é? E portanto é engraçado, é um ponto de vista realmente que eu nunca tinha visto e achei curioso. Outra, e falas aqui também neste Tudo pelo Poder, falas, por exemplo, do Franco, que também depois falas dos mitos. Fala também nos mitos. E não sabia, a tese final do Francisco Franco, na Academia Militar, quando ascende ao generalato, é como invadir Portugal em 40 e não sei quantas 72 horas. É qualquer coisa como isso. Podemos dizer, é um mero exercício académico, ou não, ou talvez fosse uma obsessão do berço até à cova desse senhor. Porque, de facto, tivemos duas vezes em risco de ser estivemos, invadidos nestes anos 39, 40, em 39 e em 40. Sobretudo em 40, quer dizer, quando os falangistas entram em Madrid, portanto, os mais assanhados dizem a Franco, amanhã a Lisboa, mi general, e tal. E aquilo teve suficientemente tremido para que Salazar, no discurso que faz na Assembleia Nacional, ele que apoiou e de que maneira Franco durante a Guerra Civil, o discurso de Salazar é qualquer coisa como ganhamos e pronto, vamos à nossa vida. É extremamente seco, extremamente lacónico e no instante seguinte, Salazar despachou para Madrid o mais rápido possível uma das pessoas da sua maior confiança, que era o embaixador Teotónio Pereira, para tentar evitar que os falangistas mais assanhados influenciassem Franco no sentido que não interessava, claro. Falas também aqui, por exemplo, agora recuando um bocadinho, de Alcobaça, dos túmulos de Dom Pedro e de Dona Inês, e este mito, dizes tu, que estão frente a frente, porque quando se ressuscitassem, olhavam-se olhos nos olhos.
Mas tu dizes que na Idade Média eram sempre lado a lado, portanto o original devia ser assim, não é? Era, não. O que aconteceu foi que depois, a determinada altura, há uma reorganização, há obras do espaço e eles ficam virados um para o outro e, portanto, a partir daí cria-se aquela história que é muito bonita, é romântica, mas, enfim, não lamento, não bate certo. E é engraçado porque outra coisa, e tu também sabes o que é que eu estou a falar, esta grande coleção dos boletins da Direção-Geral de Monumentos, certo. Também é uma coisa que ajuda imenso, é uma coleção fabulosa, que também ajuda imenso a visitar estes sítios como eram e antes das obras, o que foi reposto, o barroco foi todo para o lixo e aqueles acrescentos que se faziam. Achavam e o Castelo São Jorge foi inventado. Que o barroco e o maneirismo que eram enxertos e que o romano e o gótico é que eram puros. Agora, atenção, uma coisa, quer dizer, só num país como Portugal é que uma escola profissional, como no fundo era a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacional, foi deitada pela borda fora numa das várias tentativas de reorganização e modernização da administração pública, em que juntaram a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacional com o então IPAR. Que é o seu contrário, como que é o seu contrário, exatamente, e quer dizer, e a partir daí em diante nem fizeram obra, nem promoviam políticas culturais. Acho que assassinaram as duas coisas. Eu acho conseguiram, foi genial, conseguiram assassinar uma coisa e a outra. Não é possível. E depois, deixa aqui mais pormenores deste Tudo pelo Poder que tu falas aqui, tem coisas muito curiosas. Também tem uma componente gráfica, prática, de guia de viagem, que é muito curioso. Sim, eu tentei acrescentar alguns guias. Se quiser saber onde, vai ver isto, vai ver aquilo, claro. Isso só me lembro do Armando Saraiva a dizer, não, foi nesta pedra que... Ele diz, uma vez eu perguntei-lhe numa entrevista, mas... Como é que o senhor sabe isso? Certeza tem que inventar algumas coisas. E ele assim, é assim, diz ele com inteligência, não é bem inventar, mas este diálogo, mais ou menos nestas palavras, aconteceu mais ou menos aqui. E eu, ao situar a coisa com estas palavras e nesta pedra, ou neste degrau, as pessoas depois querem vir ver e querem conhecer. E é verdade, ele tem toda a razão, as pessoas vão atrás. Era um comunicador como há pouco. Isso era. E estamos a conversar com o jornalista Rui Cardoso, que em Conta-me Como Não Foi, analisa mitos e mentiras da nossa história. Estamos exatamente a falar da nossa história, estamos a falar concretamente ainda do livro anterior, Tudo pelo Poder, um dos livros anteriores, e, por exemplo, tu falas de outras coisas curiosas, como estas leis contra a vingança, era uma coisa que pregavam cornos nas portas. Também, não, e sobretudo uma outra coisa ainda muito mais divertida, que consta inclusive dos forais de alguns concelhos, de algumas terras, que era a repressão, às vezes até com a pena de morte, do chamado crime de merda na boca, que eu sempre pensei até certa altura que aquilo era insultar ou difamar alguém. Não, era literal, era esfregar esterco na cara ou na boca, dos adversários, claro. Não fazia ideia. Era. Estás a falar quando? Em que altura? Estamos a falar Idade Média. Estamos a falar na Idade Média. Isso vai aparecer depois em forais e quem acaba com o famoso crime de merda na boca, o Dom Dinis, põe pena de morte para o crime de merda na boca. Tal Dom Dinis, e assim acabou. Tal Dom Dinis, que tu também dizes que enganou o Papa, é esse que, concretamente na questão da Ordem de Cristo, por exemplo, ao ter fundado a Ordem de Cristo. Brilhantemente. É de facto uma foi um grande rei, só com a língua portuguesa e o ter feito a língua oficial, isso foi uma manobra. Não, consegue uma série de coisas, quer dizer, vigariza completamente o Papa e o Rei de França, mantendo no fundo os templários, os haveres e as tradições da Ordem do Templo, com uma desculpa que é credível, que é desculpar a sua santidade, mas ainda temos mouros aqui no sul do país. Portanto, os templários fazem jeito, não vamos deitá-los fora assim. E depois, ao mesmo tempo, aproveitou uma crise dinástica em Espanha e passou-se para a margem de lá do Coa e para a margem de lá do Guadiana e alargou as fronteiras até onde elas estão hoje, justamente. Incrível. Depois, em 2019, as grandes conspirações da história de Portugal foi em 2019, são em 2018 ou 2019, sim. Da matéria-prima também. E, finalmente, então, este ano sai Conta-me Como Não Foi, Mitos e Mentiras da História de Portugal, uma edição da Casa das Letras, o teu 10º livro. Tu dizes, é curioso, eu não sou historiador, mas toda a vida lidaste com factos, com fontes, com testemunhos, com interpretação dos mesmos. Agora estou-me a lembrar concretamente o livro do José Gomes Ferreira, que foi muito desmontado num grande podcast de historiadores, a dizer, este senhor aprendeu tudo na net, foi assim que ele se informou, e portanto é um repositório de conspirações e velhas teorias montadas há muito e tal, foi assim que foi um bocadinho criticado. Aqui tu dizes que é uma simples navegação comentada em companhia do leitor através das brumas da história, porque como jornalista, Rui, tu és um historiador do cotidiano. Tu és um bocado como um cronista era no tempo dos reis.
sempre que salvaguardando as devidas distâncias, tu dizes, olha, o Fernão Lopes fala, o que descreve, está aqui no livro, pretendo rir, de botar às barrotas, nunca lá pôs os pés, ele escreveu isto décadas depois. Cronologicamente não podia ser, porque ele não era crescido nessa altura. Depois. O Fernão Lopes é de facto um extraordinário cronista, moderníssimo para o seu tempo, mas é também um bocadinho o spin doctor, o chefe da propaganda de Dom João I. E, portanto, a graça, isso também eu vi nos tais cursos de livros de História Militar, a graça é que as primeiras descrições que Fernão Lopes faz da Batalha de Aljubarrota, ele conta, baseado em testemunhos, aquilo que sabia, que é que há um castelhano, que é o Sandoval, que ataca o futuro Dom João I, ataca o mestre Davis, inclusive chega a deitá-lo ao chão, e portanto o mestre Davis está em perigo extremo, e há 2 portugueses que acorrem e, portanto, tratam da saúde ao Sandoval e ajudam o Dom João I a levantar-se e tal. Em relatos posteriores, o papel destes dois soldados portugueses já é minimizado, e o próprio Dom João, no chão, consegue defender-se com o escudo e levantar-se, tratar da saúde do Sandoval. Pronto, ali tratava-se de agradecer o seu patrono. Aí pode ser manipular um bocadinho a história. Claramente que é. Houve sempre essa tentação também. É engraçado porque tu também fazes questão de dizer, e é muito importante para a nossa profissão, muitos dos jornais e dos maiores TVs e as maiores televisões do mundo, e os jornais enganam-se também. Dás o exemplo do massacre de Timisoara na Roménia, quando foi a seguir à queda. Na altura da em 89, do Muro de Berlim. Toda a gente, Monde, Guardian, etc., toda a gente enfiou o barrete até aos olhos. Tinha havido um massacre da polícia secreta do Ceausescu em Timisoara, que era, aliás, uma cidadezinha de fronteira com a Jugoslávia, onde eu tinha estado. Agora, a questão é, a polícia secreta de Ceausescu era capacíssima de fazer aquilo, e muito pior. O problema é que não fez. Pois. Ou então as armas de destruição maciça também, que do Saddam Hussein. Foi uma coisa que correu o mundo, não é? E que provocou uma guerra. E depois era extraordinário, de facto. Um pretexto inventado. Completamente. Fundamentou-se uma guerra com base na existência de armas de destruição em massa na posse de Saddam. Saddam adoraria tê-las, mas o problema é que depois a CIA e as tropas especiais americanas deram a volta ao Iraque e nunca as encontraram. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Mas a importância também dos jornalistas, nesse caso, os documentos do Pentágono, tu falas nisso, claro, durante a guerra do Vietnã, o Watergate, sem falar no Watergate, no Nixon, claro. Era inevitável. Ou a descoberta dos responsáveis por aqueles ataques em Madrid, por exemplo, em 2004. Também descobriu. Os jornalistas conseguiram. A tua opinião, um bocadinho agora, falando um bocadinho de Julians, Assange, Wikileaks, Rui Pinto, este género de leaks que tem aparecido. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu sobre isso acho uma coisa, quer dizer, eu acho que este isso é um género bocadinho... de whistleblowers tem havido? Pois, temos de distinguir um bocadinho, quer dizer, é como o álcool, é para consumir, mas com alguma moderação, porque de facto nós vemos que depois a Assange, há uma primeira fase em que ele estabelece uma série de acordos com os grandes jornais, com o New York Times, com o Monde, com o Guardian, por aí fora, com El País e tal. E, portanto, os jornais diziam-lhe, está bem, você tem essa informação em bruto, mas nós vamos peneirá-la, vamos ter alguns cuidados, não vamos arriscar vidas de pessoas que possam ser postas em causa por isso, vamos verificar a veracidade. Como os americanos dizem que aconteceu, não é? Claro, vidas em causa. E a partir de certa altura, a Assange entra completamente em roda livre, já não quer que a informação seja verificada, peneirada, e na fase final, digamos, da sua vida enquanto wikileakista, vai claramente colaborar com o Kremlin, com os hackers russos, nas campanhas contra Hillary Clinton, etc. Portanto, quer dizer, há um momento em que ele descarrila, claramente, sai. Falando com a imagem dos comboios, né? saiu completamente fora dos carris. E a propósito também agora destes cyber-ataques, este ataque que aconteceu no princípio de janeiro, ao Grupo Empresa, concretamente, que afetou, não foi brincadeira nenhuma. Afetou a SIC Notícias, a Expresso, o Blitz, etc. E agora há pouco tempo também a Vodafone, que foi hackeada. Isto é um bocadinho a guerra do futuro. Vai passar muito por aí, e se calhar tem que nos levar a pensar que o velho telefone fixo com linha terrestre, se calhar não é propriamente para deitar fora. E ter arquivos em papel e reservas, tudo guardado num cofre e tal, também é capaz de não ser disparate nenhum. Isto lembra-me um filme de ficção científica, que é aquilo, quando eu era miúdo, nós chamávamos aquilo um barrete, que é daquelas coisas para ver ao domingo à tarde, quando não há nada que fazer, mas que tem alguma graça, que é no fundo um combate entre
um couraçado da Segunda Guerra Mundial, recuperado à pressa, e uma flotilha de invasores extraterrestres, em que o único navio que dá a luta é exatamente esse couraçado, porque aquilo é tudo analógico. As comunicações do comandante para o chefe da artilharia é tudo por telefones de cabo. Não é possível empastelar os sistemas de comunicação, porque aquilo é tudo por fio. A pontaria é feita com telémetro óptico e tal. E, portanto, o único que os extraterrestres não conseguem dar cabo é, de facto, a tecnologia antiga, porque era anterior ao digital. E curioso também este filme agora, Dune, que está aí agora, que é um bocadinho já depois da Guerra das Máquinas, no ano 2000 e tal, já é proibido inteligência artificial, é proibido, os computadores são proibidos, porque o homem já foi dominado por eles e passou essa fase. É impressionante. Claro, eu herdei, eu já tinha isso também do meu pai, mas herdei do Miguel Ramalho. Ele era um grande consumidor de ficção científica, e eu herdei uma coleção quase completa da Argonauta, portanto, ficção científica, com coisas absolutamente fantásticas. Como digo, mas já tinha outras não, mas juntando as duas dá uma coleção. Isaac Asimov e H.G. Wells e coisas do género. E o grande livro, que é, salvo erro, o primeiro, do Ray Bradbury, que é o Mundo Marciano, né? Que é uma coisa absolutamente extraordinária. É museu completamente. Muito bem, portanto, esta questão também dos cyberattacks não foi a ver até, não tinha a ver até com o intuito de roubo de dados, mas de afetar o sistema, e conseguiu. Um professor, José Tribolé, do técnico, dizia: o ataque pode ter motivações geopolíticas e podemos esperar mais ataques semelhantes a outras infraestruturas consideradas críticas. Portanto, deve-se apostar mais na segurança e tal. Sábias palavras. Exatamente. Pesquisa. Muitas, para este livro do Conta-me Como Foi, Rui, há muitas coisas que ficaram de fora. Vai haver um segundo, de certeza que te sobraram. Tiveste que fazer uma seleção. Não, tive claramente que fazer uma seleção. Não, e a certa altura já tinha o Francisco Camacho a apertar-me e a dizer: o editor. Isto tem que ser paginado, tem que ir para a gráfica, tem juízo para lá com isso. E, pronto, nós queremos sempre acrescentar mais uma coisinha qualquer. E, portanto... Uma das coisas, e é uma das últimas que tu falas aqui, mas eu vou falar já, dizes tu, ainda hoje há quem acredite que em 75, estamos a falar do verão quente, estamos a falar do gonçalvismo, estamos a falar deste período quente, digamos assim, do pré que acabou com o 25 de novembro. Claro. Portugal esteve à beira de uma guerra civil e que só a vitória das forças democráticas no golpe militar de 25 de novembro desse ano reconduziu o país ao bom caminho. Achas que é uma coisa completamente falsa, porque não havia os completamente totalitários de um lado e os completos democratas do outro? Não, e sobretudo não estavam reunidos, é o que eu tento explicar aí, não estavam reunidos o processo revolucionário português de uma enorme complexidade, uma enorme riqueza, e não estavam, felizmente, digo eu, reunidas condições para uma situação de guerra civil, porque lá está, tal como no tempo da Idade Média, não havia dois blocos hegemónicos, portanto havia à esquerda, havia uma esquerda mais social-democrática, europeia, Mário Soares, Sá Carneiro e tal, também, mas depois havia o PCP, também, e depois havia a extrema-esquerda, e depois havia os anarquistas, havia não sei o quê, e da mesma forma à direita também depois também havia o ELP e o MDLP. Pronto, havia esses grupos armados da extremíssima direita. E o do Spínola, exatamente. Claro, mas depois também havia pessoas à direita que não se reconheciam. Moderados não se reconheciam nesses procedimentos, nem lá perto. E, portanto, nunca houve os tais blocos extremados, como, por exemplo, aconteceu no Chile, claramente. E, bom, e se calhar a CIA também não investiu no golpe aqui em Portugal como investiu no Chile. Porventura, Portugal era menos importante geoestrategicamente naquela altura. Mas, quer dizer, não se pode reduzir aquilo, o 25 de novembro, aquilo parece o 25 de novembro contado às crianças, quer dizer, porque é muito redutor, quer dizer, de um lado os que defendiam a democracia, dos outros os totalitários. Mário Soares era o Kerensky renascido e Cunhal era Lenin renascido. Não foi nada disso, era muito mais complexo. Mas é engraçado, essa ideia existe muito, Rui. Existe, claro que sim. Tem muita noção que estávamos aqui num Stalin outra vez. Claro, mas se quiséssemos simbolizar aquilo que é verdadeiramente o 25 de Abril, era lembrar-se quem por lá passava, o que era o Rossio em 74 e 75, que era de facto o espaço público, era a ágora dos gregos, era as pessoas a conversarem, um tipo chegava lá, vendia uma posta de pescada sobre uma outra coisa qualquer, outro respondia, mas quer dizer, não era por isso que iam dar os dois ao pontapé e à estalada. Isso de facto tem
tem imensa graça. Que é um bocadinho uma coisa que aconteceu no princípio do movimento dos coletes amarelos em França. Tem essa graça. Depois aquilo evoluiu para outro tipo de situações, mas ao princípio tinha esse lado de libertação da palavra, de juntar fraternalmente as pessoas e tal. E vários setores e de vários... Sem dúvida. Depois aquilo fechou um bocadinho, radicalizou-se e pronto, como digo, entrou por outros caminhos. Muito bem. Entre estes casos que tu aqui apresentas também, há sempre uma questão, e é engraçado porque falas muito da manipulação do passado e consegue-se manipular muito ainda hoje em dia. Quando falas nisso, eu lembro logo da historiografia do Estado Novo e não sei o quê, lendas e narrativas, pronto. Mas não, ao longo da história sempre houve essa vontade, não é? De instrumentalizar a história e o passado. O passado muda, como dizia o Rui Ramos, aqui o nosso colega dizia isso. A gente pode mudar o passado vai mudando. Claro, não. E ninguém melhor que o Orwell para dizer que quem controlar o passado controla o futuro. Ele sabia perfeitamente. 1984, não é? Este Big Brother inspirado no Stalin, como tu dizes, aqui. Até tinha bigodes e tudo. A nova língua. Não, e a nova língua. E basta ver como Putin, agora, ainda antes destes acontecimentos mais recentes, como Putin tentou sempre nacionalizar a história da Rússia, criar ali uma espécie de uma ponte de fundo, uma ponte mágica entre a extinta União Soviética e a atual Federação Russa, e portanto faz ali uma série de malabarismos, e a certa altura começa mesmo a perseguir, mandou fechar aquela associação, aquela ONG que era a Memorial, que no fundo estudava os gulags, os campos de concentração, e mandou meter no cilindro um historiador que se atreveu a discordar daquela coisa que a propaganda oficial de Putin pôs a correr, que era que umas valas comuns descobertas na fronteira com a Finlândia, que aquilo eram soldados soviéticos trucidados à traição pelos finlandeses e tal, e portanto os historiadores diziam isso não é bem assim, é melhor olhar para lá com mais atenção. E aliás, uma coisa que Gorbachev reconheceu e que Putin anulou, que é a responsabilidade da União Soviética no massacre das elites polacas na floresta de Katyn. Gorbachev reconheceu que efetivamente isso aconteceu e Putin disse, não senhor, isso não tivemos nada a ver com semelhante assunto. Portanto, estamos a lidar outra vez com negacionistas e com... Sim, e sobretudo com a reescrita da história, que é a coisa mais sinistra que é. Que Erdogan também faz, claro. Lá, exatamente, nas Hungrias. E lembro-me da questão do Stalin, também apagava das fotografias dos seus inimigos, caiu em desgraça. Sim. Já fazia Photoshop na altura. Um bocado mais rudimentar, mas sim, em laboratório, que lá faziam desaparecer. Punham tapumes a tapar as fotografias dos tipos, entretanto, caídos em desgraça, que é absolutamente sinistro. Impressionante. Neste teu livro, e nós estamos a começar muito pelo fim, mas pronto, é assim mesmo, a conversa vai assim, estamos a falar de Salazar, que será que ele tentou reabilitar os brandos costumes? Portugal nunca foi muito, na tua opinião, nunca fomos assim muito grandes os brandos costumes. No oitocentismo, então houve com guerras civis, com as Patuleias e as Marias da Fontes e as não sei o quê. Isso, não, e que depois... Depois da Primeira República foi uma coisa brutal, o comboio, a caminhoneta fantasma e a noite sangrenta. 1921, uma coisa absolutamente terrível. Aqueles do Chiado, há muitos casos aqui que eu não sabia. A leva da morte, pronto. A coisa da Marinha também não sabia. A revolta da Marinha é uma luta... Sim, é 1916, e 100 e tal... Quer dizer, impressionante. Um tipo que tenha alguma formação militar, é assim, para morrerem 100 tipos, foi uma cena de tareia a sério. Não é? Portanto, Lisboa teve de facto a ferro e fogo. Não é verdade. A história dos brandos costumes é um mito do salazarismo, mas os supostamente brandos costumes só parecem ser porque toda a oposição foi completamente liquidada, a oposição militar, a oposição política, os sindicatos, etc. Mas de vez em quando ressurgia. Eu há tempos, quando começou a falar-se nos passadiços do Paiva, fui lá dar uma volta, nunca lá tinha ido aquilo, e depois acabei tarde e dei por mim num restaurante em Alvarenga, um senhor simpaticíssimo que fez o favor de me servir já fora de horas, um bife de vitela magnífico, e ele tinha lá um livro que eu comprei e depois estive a ler aquilo à noite no hotel entusiasmadíssimo, que é sobre uma revolta que houve exatamente ali em Alvarenga, no tempo da Segunda Guerra Mundial, que é os contrabandistas de Wolfrâmio. Faziam-se e desfaziam-se fortunas com grande velocidade e, portanto, basicamente a PIDE apareceu lá para infiltrar os contrabandistas fazendo-se passar por compradores. A certa altura estava ali em causa umas dezenas ou umas centenas valentes de quilos de wolframio que valiam uma fortuna. E eles dão voz de prisão àquela gente e os contrabandistas passaram-se completamente da cabeça. Começaram a lutar inclusive com armas de fogo contra os sujeitos da PIDE, que acabaram de se refugiar numa casa, foram cercados, foram atacados à dinamite, tiveram que se render e
portanto, situação excepcional no salazarismo. Os agentes da PIDE tiveram preso, portanto, houve um que conseguiu fugir, foi dar o alarme, e depois, pronto, veio a GNR, vieram tropas do Porto e da Aveiro e tal, e a coisa resolveu-se. Foi tudo reprimido com aquela meiguice habitual das ditaduras. E depois também falas aqui deste quando foi o Salazar e a sua pseudo-neutralidade na Segunda Guerra, não é? Mas que tinha esta simpatia pelo eixo, de tal modo que quando morreu o Hitler, mandou... É objetivo. A bandeira foi mandada por a meia haste. Para grande espanto dos aliados. Espanto, e mais que espanto. Não, e depois há outra coisa também que tem graça, que é Salazar, que infernizou completamente a vida ao cônsul Aristides Sousa Mendes e fez com que ele morresse na miséria, depois recebeu os parabéns e os agradecimentos dos aliados por Portugal ter salvo tantos refugiados e ter recebido tanta gente, que é de facto um exercício de cinismo político. Margarida Ramalho também contou essa história. Exatamente. E de certeza que a contou melhor do que eu. Muito bem. E também, outra coisa que tu dizes, contas a história muito curiosa daquele discurso dele rapidamente e em força para Angola, que iniciou a guerra colonial, e que teve que gravar 3 vezes o discurso. Essa história foi-me contada por pessoas da RTP e é completamente de chorar a rir. Quer dizer, basicamente é isto. Estamos em abril de 61, exatamente, começa a guerra em Angola. Aliás, ela tinha começado com o 4 de fevereiro, e, portanto, em abril, Salazar vai fazer o famoso discurso do rapidamente e em força, e o que acontece é que o carro da RTP que vai fazer a cobertura apanha um trânsito monumental em Lisboa, chega atrasado à residência oficial do Primeiro-Ministro. Disseram-lhe para aproveitar o som da emissora nacional que tinha gravado. Não, mas sabe, rádio é rádio, televisão é televisão e tal. Lá conseguiram de facto que Salazar, com uma grande birra, fizesse novamente o discurso. E aí é que é a parte de facto extraordinária. A meio do discurso, o filme encavalita na máquina, as bobinas encravam e eles têm que voltar ao princípio, e aí o senhor ia tendo uma apoplexia mesmo vária. Ficava já ali. E depois também dizes que ele podia ter negociado, será que ele podia ter negociado uma solução pacífica para o Estado da Índia em 61? Porque, no fundo, os ingleses já tinham negociado a independência da Índia e do Paquistão em 47, tinha saído do Quénia, entre Índia e Paquistão. Os franceses também tinham saído da Indochina em 54, o Congo belga em 60 tinha sido independente. E será que o Salazar podia ter feito alguma manobra diplomática para conseguir... Quer dizer, vamos lá ver. Em termos de pura tese, poderia, porque tinha inclusivamente alguma cobertura das Nações Unidas para isso. Para já, a Índia não se apresentava como uma colónia estrito-sensu, era o Estado português da Índia. Havia, vamos lá ver, Nehru, que é o discípulo de Gandhi. Faz gala de ser um pacifista, de não ser um tipo que recorra à força, a não ser em casos de extrema e absoluta necessidade. Portanto, havia ali um caminho, de conversa, havia inclusive ali uma coisa importantíssima a preservar, que era a herança cultural portuguesa de 4 ou 5 séculos, mas aquilo tinha um problema, que era, se Salazar aceitasse uma solução negociada, que era aquilo que era sensato para o Estado português da Índia, criava um precedente. Então, e em Angola e em Moçambique, como é que iria ser? Era uma contradição praticamente insanável, que só podia acabar mal, como acabou. Muito bem, e muitos mais casos haverá aqui, porque falas do Colombo, falas do Sebastião de Elcano e do Magalhães, da Messia. Em Espanha. Messia Lopes de Aro. Exatamente. Em Espanha eles acham que quem fez a volta de... Ainda agora há um filme aí que mostra claro, isso. É extraordinário. A volta o Fernando Magalhães para as elites espanholas, não é o herói. Isso que é extraordinário, claro. Ou a Batalha de Aljubarrota, também não vem sequer nos livros, como tu dizes. Não. Nem numa nota de rodapé, tu dizes lá. Nada. A não ser o Pérez Reverte, num livro que tem, que é uma espécie de a história de Espanha em pilas, que tem uma entradinha, é para várias entradas, não é? Tem uma entradinha dedicada à Batalha de Aljubarrota, que é genial. Ele diz qualquer coisa como: e foi então que os antepassados de Pessoa e de Saramago deram um arraial de tareia no rei Dom João de Castelo e ficaram independentes para mais não sei quantos. Grande Arturo Pérez Reverte, grande escritor também. Muito bem, Rui, nós já temos tempo para mais, infelizmente, quero-te agradecer a tua presença, obrigado pela tua disponibilidade em Falares ao Observador, pela conversa sempre rica sobre a nossa história, também pelas tuas dicas de viagem, há quase 30 anos que partilhas connosco, pelos teus guias de livros de passeios, de rotas e de atalhos. Ficamos à espera da próxima obra para voltares. Muito obrigado, Rui. Eu é que agradeço. Bem-ajas.